Olá, bom dia meu querido amigo, amiga, irmãos, irmãs da nossa comunidade cristã por todas as partes. Quero compartilhar com você hoje sobre a esperança, a alegria que nos torna capazes de sair da cama na segunda-feira, viver toda a semana com tudo o que precisamos, mas conservando a energia. E a energia que vem da fé em Cristo Jesus. E lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus para vós, que vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês sejam afligidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, vocês amam, no qual vocês não veem agora, mas creem. Exulte de alegria, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que redundará na salvação da vida de vocês. Me lembro muito bem de ter lido que no turbulento cenário dos anos 1960, o otimismo inicial dos Estados Unidos foi rapidamente obscurecido por eventos que abalaram a nação, que é lógico que se estendeu por todo o planeta. No entanto, em meio à desilusão e incerteza que o povo estava, surgiu uma nova perspectiva teológica no meio desse caos todo que aconteceu. Moltmann, que é um teólogo interessante do passado, destacou então a diferença entre o otimismo e a esperança, ressaltando que a esperança ela é enraizada na inabalável fidelidade de Deus, e o otimismo é só, às vezes, o nosso falar, simplesmente por coisas que vão dar certo, que coisas que driblam às vezes o que estão acontecendo, e muitas vezes falamos sem convicção, mas só por costume. Tá ruim, mas vai dar certo, tudo vai acontecer, tudo vai se ajeitar. Então a gente confunde esse otimismo com uma esperança que ela vem alicerçada no poder de Deus. Ali tinha muita gente otimista, mas os que se sobressaíram foram aquelas pessoas esperançosas. Muitas vezes o otimismo não acaba em nada, né? A gente até tenta, mas ele não adianta e o caos se instala. Mas aqui no contexto histórico do texto bíblico que nós lemos de 1 Pedro, ele remonta um período em que o apóstolo escreveu esta carta, provavelmente lá na década de 60, e esse povo enfrentava perseguições e dificuldades por causa da sua fé em Jesus Cristo. E nesse tempo, o Império Romano estava muito instável e já estava para acabar. E os cristãos enfrentavam essa hostilidade porque eles estavam atribuindo o fracasso à bagunça, que eles consideravam que os cristãos estavam fazendo. Mas olha, o apóstolo Pedro disse: fiquem firmes numa esperança inabalável. No verso 3, ele fala que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança.
porque se Jesus ressuscitou, nada mais é impossível. Neste versículo, Pedro destaca a fonte da natureza da esperança, porque ela é viva, ela é dinâmica, ela vem banhada pelo Espírito Santo e não se torna só uma mera expectativa otimista, mas uma realidade poderosa nas nossas vidas que surge através da nossa fé em Jesus Cristo, que ao ressuscitar dos mortos mostrou grande poder e que Ele sim estaria junto conosco. Isso é maravilhoso, né? E essa esperança não está só enraizada nas circunstâncias que nós vivemos, às vezes boas, às vezes ruins, mas na promessa de vida eterna com Ele. Por isso, meus queridos, é essencial que nós, os crentes, compreendamos que a esperança cristã não é apenas uma crença qualquer, uma crença abstrata que nós não temos nenhuma experiência com ela, mas é algo que deve impactar com profundidade as nossas vidas dia após dia. Nós vivemos com esperança, nós trabalhamos com esperança, nos levantamos na segunda-feira com esperança. Se tem tribulações, a esperança está conosco, porque são temporárias, porque Ele venceu e está conosco. O outro verso seguinte de capítulo 1 mesmo, do verso 4 e 5, que diz: para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vocês, que mediante a fé estão guardados na virtude de Deus para a salvação. Isso que a herança que o apóstolo Pedro fala, ela é uma esperança, ela é essa palavra incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, que a gente leu lá e você deve ter na sua Bíblia essa palavrinha imarcessível, ou seja, essa esperança, ela é duradoura, ninguém pode tocar nela, ela é certa, não tem dúvida, ela é segura, é isso que quer dizer a Bíblia quando fala da esperança com Cristo. E ela descreve essa herança reservada para nós nos céus, para os crentes que não podem se perder jamais. Essa herança eterna ela é protegida pelo poder de Deus, está além do alcance das circunstâncias terrenas, sejam de doença, seja de intempéries, as coisas temporais, sejam de inimigos, o que quer que seja, não pode nos ameaçar. Ameaça esse corpo, essa vida, esse momento circunstancial, mas não ameaça aquilo que está já prometido e reservado para nós. Que fato tremendo este, de nós podermos viver com uma perspectiva eterna. Que coisa maravilhosa, reconhecendo que as lutas, que os sofrimentos desta vida não são o fim da história, mesmo quando enfrentamos tantas dificuldades, nós podemos sim encontrar consolo em Jesus Cristo, que nos dá esse encorajamento e certeza da graça dele que nos sustentará. Isso nos capacita a perseverar com fé, confiando na fidelidade daquele que cuida de nós zelosamente. Nossa esperança ela não é teórica, não é, gente? Ela não é só uma coisa que nós queremos, lemos, conhecemos, sabemos de um livro qualquer. Não. A nossa esperança ela é com experiência. Ela é junto conosco. Não é? E isso é muito bom, porque esse encorajamento nos torna pessoas que vivem felizes, satisfeitas neste mundo, apesar das coisas que acontecem por aí, mas são coisas normais. E olha o versículo 6 e 7, que diz assim: vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações e tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece,
provado no fogo, se ache em louvor, honra e glória por causa de Jesus. Os crentes podem passar, às vezes, por provações e sofrimentos da vida. Aqueles momentos lá dos discípulos, eles estavam sendo caçados, mortos, perseguidos. Mas a Bíblia destaca que essa tristeza para eles era temporária, que mesmo em meio às dificuldades, os crentes podem se alegrar na esperança que têm em Cristo. E nós somos encorajados a cultivar uma alegria genuína e duradoura. Porque mesmo quando enfrentamos adversidades, significa que ignorar o sofrimento ou fingir que tudo está bem é só otimismo, mas crer na força que vem de Deus é esperança. Essa alegria não é baseada em circunstâncias externas, mas na certeza da salvação que recebemos e na promessa da vida eterna com Deus. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim, em que vocês grandemente se alegram. Olha só, que coisa louca, né? Se alegrar na tribulação. Falando isso para aquele pessoal que estava sendo perseguido, mas ele falou, sejam alegres, porque vocês são participantes também daquilo que Cristo passou. Não é só alegres das coisas, momentos bons, mas dos momentos também de tristeza e de provações. Por quê? Porque se Jesus venceu e ressuscitou, ela vai mostrar que isso também é possível para nós. E sabe, esse sofrimento, provação, tribulação que diz a Bíblia, tem um propósito redentor em nossas vidas. É refinando a nossa fé e revelando a genuinidade do nosso relacionamento com Cristo. É genuíno ou é só algo passageiro? As provações têm essa finalidade muitas vezes. Não podemos viver sem provações porque nós não sabemos viver na vida boa e ainda assim conservar Deus em nossa vida. Muitas vezes é necessário que tenhamos as tribulações para poder orar, buscar o Senhor, crer na viva esperança e esse relacionamento fica abençoado e vivo. Que nesta semana você tenha a alegria dessa viva esperança com Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar com graça e com muita paz. Que Deus te abençoe e fique com Ele nessa alegria de pertencer a um reino eterno que ninguém tira de nós. Um grande abraço, fique na paz.